Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Olá! Deus abençoe cada um de vocês, que a graça, a paz, a luz do Senhor Jesus esteja com você, com sua família, e essa luz ilumine o seu entendimento, o nosso entendimento, para compreendermos mais o Evangelho do Reino, o Evangelho de Cristo, esse Evangelho maravilhoso. Mais uma vez, estamos aqui, hoje vamos mergulhar no capítulo 15 de Lucas. Que capítulo, gente, que capítulo. Nós vamos poder ver isso agora na prática. Então vamos mergulhar e que Deus conserve e até aumente, pela misericórdia dele, essa sede, essa fome que você está tendo aí de entender melhor a vontade dele, quem ele é, o Evangelho, a palavra dele. Que ele aumente essa sede, essa fome dentro de cada um de nós, tá bom? Então Michele vai ler capítulo 15, o título então. Eu vou acompanhar aqui, você lê aí, a parábola, e você aí na sua casa e onde você estiver. Para quem está ao vivo, boa noite. Para você que está acompanhando essa gravação, boa noite, bom dia ou boa tarde. Tá bom? A parábola da ovelha perdida. Esse capítulo é o capítulo das parábolas. E é o capítulo dos perdidos e achados. Dos achados e perdidos. Vamos lá. Vamos meditar aí, vamos mergulhar. Então, versículo 1, capítulo 15. Cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Então, a gente já falou sobre isso, né? Os cobradores de impostos e outros pecadores eram aqueles que explicitamente, publicamente, não eram cumpridores da lei, né? Daqueles 613 mandamentos, né? Eles já eram declarados não cumpridores, não faço parte disso, né? E versículo 2, os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Aí ele falou, se dirigiu a esse comentário, né, dos fariseus e mestres da lei. Se um homem, então Jesus lhes contou essa parábola, se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de se arrepender. Então, Jesus estava falando para eles, né, do porquê, tentando explicar, fazendo ali a parábola da ovelha para tentar fazê-los entender a importância de estar ali comendo, né, com os publicanos, com os pecadores. Aliás, eles eram aqueles que necessitavam voltar, né? Necessitavam ouvir a palavra de Deus, e Jesus não estava ali como eles estavam, porque eles usavam a lei para falar: olha, vocês são pecadores, vocês são imundos, vocês estão, né, como nos dias de hoje, vocês estão no inferno, vocês não prestam, vocês têm que isso, aquilo, outro. E eles, né, eram os tais. Então, dessa maneira, dificilmente eles iriam ganhar pecador ao arrependimento, dificilmente, né? Para não falar, com falta de amor, para com não falta dizer de que era impossível desse jeito. Porque a pessoa que ela se encontra distante de Deus, vivendo na prática do erro do pecado,
ela precisa entender o caminho de volta, o porquê que o caminho, a verdade e a vida é muito melhor do que o caminho que ela está trilhando. Então Jesus ia ali, ele pregava a palavra de Deus com leveza, ele revelava a vontade de Deus e mostrava, olha, esse caminho é incomparavelmente melhor do que o que vocês estão vivendo até então. Jesus, ele atraía com a presença dele ali, comendo com eles, sentado com eles, pelo que ele falava e pela forma que ele era uma forma do próprio Deus atrair esses pecadores para o arrependimento, para que esses que estavam perdidos fossem achados, para que quem estava desviado pudesse voltar. Jesus estava ali, não coadunando com o erro deles, não imitando, obviamente, né? Não imitando o que é errado, não se deixando influenciar, mas estava ali para que eles fossem influenciados. Então Jesus estava ali pregando, dando exemplo e atraindo eles para Deus. Agora, os fariseus, os mestres aí da lei, naquela época, devido à sua hipocrisia e à sua dureza de coração, como Michele falou, essa falta de... O que a gente vê aqui nesses versículos aí? Assim, notoriamente, tá na cara, né? Tá bem claro. A falta de compaixão, a falta de misericórdia, a falta de amor, a falta de preocupação com eles, com os perdidos, com os desviados. E aí, quando você não tem compaixão, você tem crítica. Você tem crítica. Então, eles criticavam Jesus por estar ali com eles, né? E... Versículo 8. A partir do 8... Não, e tem só um detalhe que eu gostaria de ler aqui, ó, que é bem interessante. Um rebanho de 100 ovelhas era próprio de um pastor de posse modestas. O povo de Deus é frequentemente identificado como rebanho do Senhor. Deixará as outras 99 no pasto. Outros pastores poderiam vigiar as demais, que estavam fora de perigo. Aquele pastor não mediria esforço para encontrar a ovelha perdida. Esse é Jesus, o bom pastor. Ele nos achou. Porque quando fala assim, dos fariseus, publicanos, pecadores, gentios, éramos nós. Que nós, você, eu, quem está nos assistindo agora, nós estávamos perdidos. Ou quem sabe tem alguém nos assistindo que ainda está, né? Só Deus sabe, você sabe, Deus acima de tudo sabe. Mas nós, que já nos rendemos a Cristo, que nascemos de novo, nós estávamos perdidos. O bom pastor nos achou, nos deu valor, sabe? Nos resgatou, nos amou. Ele com vai toda a atrás, sua graça. Foi. Pessoalmente, foi. Né, da ovelha perdida. Isso mostra amor e humildade, porque ele é ele. Ele é ele. Não precisa da gente, não. É amor mesmo. E humildade, né? Nós é que sem ele nada somos e nada podemos fazer. Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. Essa humildade do bom pastor, de Jesus, de ir atrás da gente, de nos buscar. Esse amor é que quando você entende, você se apaixona. Você se rende, né? Então, quanto mais você for entendendo isso, mais você... Chega uma hora que você fala assim, meu Deus, que é isso, gente? Que amor é esse? É igual aquela canção, né? Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Ou que deixa as 99 só para me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim
se entregou. Conhece? Conhece essa canção? Já ouviu? Depois você ouve lá, Ousado Amor. Ela foi uma canção onde o compositor fez essa letra baseado nessa parábola que a gente que Michele acabou de ler e que nós acabamos de comentar. É sobre esse ousado e infinito amor que Deus tem por você que está aí mergulhando no Evangelho, por cada um de nós. Vamos seguir, vamos lá. Versículo 8. Ou suponhamos, aí ele está dando outro exemplo da dracma perdida, né? Da moeda perdida. Agora é uma moeda, né? Ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando a encontrar, reunirá as amigas e vizinhas e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus, quando um único pecador se arrepende. Essas parábolas terminam sempre em festa. É uma festa, é uma alegria de ver um pecador se arrependendo, um afastado voltando, um perdido sendo achado. É uma festa no reino dos céus. E tem um detalhe aqui. Se há uma festa, Marcelo, há uma torcida para que esse pecador se arrependa. Não há uma satisfação, né? Vamos supor que eu, Michele, cuidei de uma pessoa, orientei, falei, tal, caminho, mostrei. Mas essa pessoa, ela quis seguir a vontade dela, do jeito dela, a vida dela e tal. A minha natureza humana pode até querer, nossa, essa pessoa é rebelde, essa pessoa merecia isso, aquilo, outro e tal. Não, aí, se eu penso dessa forma, se eu sinto isso, esse prazer em que a outra pessoa sofra, porque, por exemplo, ela não me deu ouvido, imagina se Deus pensasse assim da gente, né? Só que pode ser que aquela pessoa vá para caminhos tortuosos e, enfim. Mas o nosso querer é que essa pessoa se arrependa. Pode ser que a gente não esteja ali falando. Que tem outra passagem que ele fala, olha, você bate o pé e vai em frente, porque tem outras pessoas. Pode ser que a gente não esteja ali falando, porque insistindo, é uma escolha, tem casos... mas que a gente vai sempre estar orando e torcendo, sim. Sim, claro. Porque quando o filho, a gente vai ler mais à frente sobre o filho pródigo, que saiu, foi embora, e o pai deixou, né? E não ficou assim, não, meu filho, fica, não faz isso, porque senão vai acontecer aquilo, outro e tal. Não, ele simplesmente, tá bom, meu filho. Aí pegou a herança e deu pra ele. E você citou uma coisa que é uma diferença dessas parábolas aí, desse capítulo 15. A moeda perdida e a ovelha perdida, como o nome diz, né? Apesar de que o filho também foi perdido, né? Mas é que é diferente no sentido de que esse filho que a gente vai entrar agora, a gente vai ler, ele sabia muito bem aonde era a casa, aonde o pai estava, ele sabia onde ele morava, e de uma forma consciente, digamos assim, ele tomou essa decisão. Então ele quis, né? Ele decidiu isso. Ele foi intencional. Ele se perdeu intencionalmente e digamos assim, consciente. A parábola e a ovelha, ela não foi assim. Não foi, tô indo embora, igual o filho. Foi assim, se perdeu aqui das outras ovelhas. Cadê? Ih, vamos atrás. Então, existe uma diferença aí de quem está perdido, está fraco, não está bem, e a gente vai atrás, e aquela pessoa que ela quis. Que é autossuficiente, quis com fazer orgulho, a escolha. Com autossuficiência, exatamente. Ela fez essa escolha e a gente fica ali torcendo e orando para que haja esse retorno. Qualquer sinal de pedido de ajuda dela, qualquer abertura que ela der, a gente aproveita.
mas se ela sabe muito bem qual é o caminho, então a gente aguarda também que ela retorne, né? É o versículo 11 que começa essa parábola, aí, né? A parábola do filho perdido. Jesus continuou: um homem tinha dois filhos. Só um detalhe. A parábola dos filhos perdidos. O autor colocou do filho perdido, mas quando a gente se aprofunda, a gente vê que não era um filho perdido, né, Michele? Os dois estavam desconectados, né? Não conheciam o pai verdadeiramente. A gente vai ver isso claramente agora. Vamos lá. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou as suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de uma forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Vamos. Essa é a primeira parte quando ele vai embora, né? E a coisa começa a ficar ruim para ele. Vamos comentar essa parte aí, porque essa parábola é muito rica. Essa parábola é muito rica, é muito profunda. E ela é um resumo do Evangelho. Ela é um resumo da graça. Ela fala também de lei, porque esse filho mais novo, daqui a pouco a gente vai ler sobre o mais velho. O mais novo representa os publicanos, como a gente falou, os pecadores, os perdidos, né? Seja aquele que nunca conheceu o Evangelho, seja aquele que conheceu, se afastou, enfim. O que está perdido, o que está longe, o que está descaradamente longe, o que foi para o mundão, o que está preso às suas paixões, desejos, vontades, a carne, enfim. Está vivendo a vida como quer, fazendo sua vontade. E o outro filho, ele representa os líderes religiosos, representa aquela pessoa que está na igreja, que está numa igreja, que está numa religião e que tem uma mentalidade da lei, uma mentalidade de lei, uma mente de lei, uma mente voltada para a antiga aliança, uma mente de Antigo Testamento, de lei. E a gente entende isso quando a gente volta nos versículos anteriores, lembram? Quando Jesus estava lá comendo com os pecadores e publicanos. O início do capítulo, exatamente. E, posteriormente, os fariseus e os líderes religiosos criticaram. Então, essa parábola era uma referência dos dois... Bate aqui. Dos dois tipos, né? Para a pessoa entender que o texto já se explica. A gente não está falando coisas aqui... Lá do início. Da nossa cabeça. É lá do início. Perfeito. Isso aí. E aí, o que acontece? Quando o filho fala, pai, me dá a parte da herança, com o pai ainda vivo, isso significa, desse filho, ele estava ali, ao pedir a parte da herança, no seu imaginário, matando o pai. Dentro do seu coração, na sua mente, é como se ele estivesse matando o pai. Porque, assim, o comum, todos nós sabemos, que você começa a falar de herança, ou pensar em herança, ou pegar a herança depois que o pai morre, né? Depois do falecimento. O pai ainda vivo, ele me chega para o pai e pede a herança. Então ele está matando o pai, né? Ele tá... Isso aí foi um baita de um insulto. Um baita de um insulto. Sabe? Você pedir a herança para o pai ainda vivo é desconsiderar demais o pai. É demonstrar que eu não estou me importando com o pai. Que é como se o pai não existisse. É por aí. Eu não estou exagerando. Você sabe, poxa. Pedir herança para o pai ainda vivo, isso é um detalhe. Não sei se você já tinha parado para poder pensar nisso. E o pai,
Aqui a gente reflete, como Michele colocou antes, a maneira como Deus trabalha, porque mergulhar no Evangelho é muito também de você entender como Deus trabalha, né? Quem Deus é, como Ele se comporta. Então, Deus, o Pai, que representa Deus na parábola, fala, tá bom, você quer? Toma aqui. E aí ele começa a sofrer as consequências de viver longe do Pai, de viver longe de Deus. E aí a gente vai continuar aí, versículo 17, né? Quando finalmente caiu em si, né? Esse caiu em si foi o X da questão, né? Porque quando a pessoa cai em si, é porque ela realmente ali está sendo alcançada, né? Sim. Por Deus, por essa graça, porque ela refletiu, há uma reflexão, né? Nossa, que borrada que eu fiz, por que eu fui me afastar? Nossa, por que... E muitas vezes isso acontece ali na solidão, ali no momento de angústia, no momento de, sabe, de reflexão, né? De pensamento, de solidão. Momentos esses difíceis, solidão, dor, que o Pai, né? Que Deus muitas vezes permite. Como nós chegamos para Deus, né? Para que nós nos aproximemos dele, dor, né? Ou voltemos para ele. Por essa dor. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Aí ele tá ali realmente no estado de arrependimento, né, Marcelo? Porque ele se acha indigno, né? Nem de ser mais considerado como filho. Então, assim, tem misericórdia de mim, né? Ele tá ali pedindo misericórdia, ele tá ali clamando, falando, considerando a real condição, né? Nossa, que a gente não merece, né? Tudo é dado pela graça, né? E aí e o que ele estava pedindo era só a necessidade dele ali, porque ele estava passando... Então ele queria só ser tratado como servo. E só um detalhe aí. Olha a diferença de como ele saiu e a diferença como ele está voltando. Olha como que a dor é professor, muitas vezes. E a gente até publicou esses dias, né? Uma canção sobre que fala isso. Né? E você escreveu um texto, né? Como que a dor é professor. Olha como que a dor, muitas vezes, nos leva a profundas reflexões. E a gente pode reparar, até a pessoa que está com Deus ali firme, que vira e mexe, a gente passa uns momentos difíceis para o nosso bem, para a gente baixar a nossa bolinha, para o orgulho não nos tomar, né? Vira e mexe, vem uns momentos difíceis para que a gente ore mais, busque mais. De Deus, né? Esses momentos difíceis que a gente enfrenta, nós compreendemos claramente que isso muitas vezes é um cuidado de Deus. Não estou falando de momentos difíceis que a gente causa, não. Né? Decisões erradas que a gente toma e buracos que a gente cava e que a gente se enfia. Não estou falando disso. Estou falando de momentos difíceis. Eu também não estou falando de momentos... Também desses momentos, porque o filho pródigo aqui, ele causou, né? Todos esses problemas, né? Também. E também aqueles momentos difíceis que a vida, por si só, já causa. A vida é assim, de altos e baixos. Mas tem outros momentos difíceis também que vêm do próprio Deus. Então tem tudo isso aí, né? Tem aqueles que a gente causa, tem aqueles que são coisas da vida, não foi... decisão errada que a gente tomou, não é o mal, não foi brecha que a gente deu, nada disso. É a vida, é simplesmente a vida acontecendo. A vida que Jesus falou que a gente teria aflições nesse mundo. Já garantido. Já deixou alertado e avisado. Não é surpresa para ninguém. E, às vezes, como eu disse, ele mesmo intencionalmente permitindo ou fazendo algo ali para que a gente... se achegue sempre a ele, porque imagine, reflita comigo, todos vocês aqui que estão acompanhando essa meditação, imagine se nós ficarmos por muito tempo com tudo muito tranquilo, com tudo muito calmo, com só
vitórias e vitórias e vitórias e vitórias. Imagina a gente anos sem luta nenhuma. Não existe isso, né? Mas imagine se existisse. Só depois, né? Seria, na glória sim. Mas seria muito perigoso para que muitos se acomodassem, né? E orassem menos, dependessem menos de Deus. Então, tem esse olhar espiritual, aliás, de Deus permitir dor e luta, muitas vezes, para te preparar para o que Ele já tem preparado para te entregar, para te moldar, para nos moldar, nos mudar, nos aproximar mais dEle. Tenha essa percepção, essa mentalidade, esse olhar, essa sensibilidade para poder compreender isso que nós estamos falando aqui. É isso aí. E também a gente ter eu estou tendo a oportunidade hoje de entender que eu posso me relacionar com o Pai todos os dias, né? Independente da circunstância, não porque eu estou precisando de algo, de alguma coisa, mas porque a presença dele é a mais importante de tudo, né? Então, aí você já está indo para um nível mais profundo, que é aquela pessoa que ama Deus, que se relaciona com Ele por amor e que não precisa de tempos difíceis e tempos de dor para ficar se aproximando mais dele. Ela já tem essa vigilância, essa consciência, e como ela ama tanto, ela está sempre procurando se aproximar. Quando a gente tem essa conexão maior com Deus, aí já é um outro nível. A gente até tem uma revelação também maior dele. Então, quando vem alguma situação difícil, a gente já sabe até o final da história, porque a gente já está tão fortalecida, tão cheio da presença de Deus, que isso é a maturidade espiritual que nos traz, né? Essa evolução mesmo, que a gente já tá assim, vai ser uma marolinha que vai vir o vento e tal, mas a minha vida tá alicerçada na rocha. Eu sei que eu já venci outras situações, eu vou vencer essa também. E isso não vai ser motivo de eu ficar desesperado, igual os discípulos que veio a tempestade e Jesus chamou a atenção deles, homens de pequena fé, né? Porque ali eles eram crianças ainda, né? Imaturas. Espiritualmente. E que a gente traga isso de lição, que a gente não seja essa pessoa, né? Que volta para Deus, que volta para os pés de Jesus, que volta para Ele só quando o cinto aperta, né? Que a gente todos os dias possa priorizar, ter fome e sede da presença de Deus, porque quanto mais a gente se encher, mais a gente vai querer estar nessa presença e não querer mais sair dela, porque, né, estar nela é algo que faz realmente a gente jorrar essa água viva, né? Isso aí esse aí é o relacionamento de amor. E mesmo assim, Deus também permite dores e dificuldades, não para aproximar, porque a pessoa, nesse caso aí, já está próxima, mas para moldá-la, para ensiná-la, para prepará-la para coisas maiores que ele tem preparado. Eu tenho falado isso, né? Nos últimos atendimentos, Deus me tocou eu posso até dizer que me revelou, me tocou, me colocou isso na minha cabeça, eu estou reproduzindo isso para as pessoas. E agora aqui também, Deus, Ele não fica preparando coisas ou bênçãos, Ele já tem as coisas preparadas. O processo dele preparar somos nós. Ele nos prepara para aquilo que Ele já tem preparado. Já tem preparado. Você acha mesmo que Deus está preparando alguma coisa? Você acha que Deus prepara? Você acha que... Eu creio que ele já existe. Antes que o houvesse, Ele já era Deus. Ele, desde a fundação do mundo, Cristo já havia se entregue por nós. Esse plano já existia. Ele é Deus, Ele já tem preparado, Ele tem um plano na sua vida. Agora, Ele fica preparando a gente. E o que é fundamental para essa salvação, para esse plano acontecer? É quando nós volta a bater nessa tecla, quando nós entendemos o amor, a graça dele, e a nossa relação com ele é por amor, não é pela dor,
Pode até ter sido no início, mas não é mais pela dor, é pelo amor. Amor, 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 amor. Não é por dor, por medo, nem interesse. Não é por dor, não é por medo e nem interesse. Vou repetir, não é por dor, não é por medo, nem interesse. É puramente por amor. É isso que nenhum dos dois filhos tinham. O que foi embora não amava o pai, não estava amando o pai acima de tudo, estava amando o dinheiro, a herança, estava de olho no que o pai tinha, estava sendo interesseiro, então pediu a herança e meteu o pé. O outro, que nós vamos ler agora, também estava de olho no que o pai tinha, também não amava o pai acima de tudo. Nenhum dos dois se relacionavam com esse pai da parábola, com Deus, que representa Deus, por amor. Nenhum dos dois. E a gente vai seguir aqui para comprovar isso que a gente está falando. Isso. Continue. Então, no versículo 20. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho e o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: Depressa, tragam a melhor roupa da casa e nem deu bola porque ele falou, nem deu continuidade. Já cortou e... Que negócio é esse, pai? Filho é filho. Um anel no dedo e sandália nos pés. Matem um novilho gordo. Faremos um banquete. Nem questionou, nem julgou, nem apontou o dedo, nem perguntou nada. Onde você tá? Por que você foi? Eu te falei, tá vendo? Falei, te avisei, tu pegou a herança. Cadê o dinheiro? Sobrou o quê? Cadê o que sobrou? Me dá a parte que sobrou da herança. Tu gastou tudo? Nada disso. Vai. Matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Versículo 25. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança. E perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho. Mas ele respondeu: Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. Esse era o que estava falando: eu cumpro todas as suas leis. Eu sempre te obedeci, todas as suas ordens. Esse era o tipo daquele que, olha, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu vou apoiado na igreja, nas suas próprias eu faço obras, isso, aquilo, outro. Então o Senhor e o Senhor nunca fez isso na minha vida. E aí esse outro aí que andou, gastou tudo, fez, tudo que fez, e o Senhor faz isso para ele, Aí o pai lhe respondeu: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Quer dizer, a mesma compaixão que faltou lá no início do capítulo para os fariseus, para os líderes religiosos, faltou a esse irmão. Mas por que isso? A gente precisa entender por quê. Por que ele teve essa reação? Por que ele falou isso? Por que ele pensava assim? Por que ele não comemorou? Por que ele não entrou para a festa? Por que ele não foi dançar? Por que ele não foi abraçar o irmão dele? Por que ele não abraçou o pai dele? Por que ele não chorou feliz? Por que ele não saiu pulando alegre? Porque a mentalidade dele não era de graça. Ele não entendia que ele era filho. Ele não entendia a sua identidade. Ele não entendia a graça. Ele não entendia a compaixão do pai. Ele não entendia seus direitos. Ele não entendia nem o que o pai falou para ele agora no final do capítulo. O que é meu é teu. O que é meu é teu. Ele não entendia. E porque ele não entendia, ele também não sentia essa compaixão. E é isso que nós vemos hoje em líderes religiosos,
em cristãos, em pessoas que se dizem cristãs, em muitas pessoas que se dizem evangélicas, que têm uma cabeça muito de Antigo Testamento e pouco entendimento, pouca revelação de evangelho, de graça, de compaixão. E essas pessoas são as que assassinam com palavras outras, que comentam coisas que machucam, que falam e que reagem e que ficam, por exemplo, vou citar aqui alguns exemplos. Deus vai pesar a mão, Deus vai ver só, aqui se faz, aqui se paga, Deus vai cobrar, e também não entendem, essas pessoas têm muita dificuldade de entender quando uma pessoa que fez muita coisa ruim na vida se arrepende e acreditar que essa pessoa possa ter sido salva. Ela não consegue, é muito difícil para ela falar como que esse fulano fez isso a vida toda. Então agora é assim, agora a pessoa faz o que quer, faz um monte de coisa errada, aí se arrepende, às vezes no final da vida, e é salva. Ela tem muita dificuldade de entender a graça, porque a cabeça dela realmente é de lei. Era a cabeça desse irmão. Então, assim, aqui Deus se revela. Aqui, mais uma vez, Jesus conta uma parábola para que as pessoas naquela época lá, e nós hoje, todas as pessoas que lerem Lucas 15, possam entender o quão amoroso o Pai é, o quão amoroso Deus é, o quão cheio de graça Ele é, o quão disposto a perdoar Ele está. Claro, desde que haja um sincero arrependimento. O problema é que existem casos que a gente não tem como saber se houve arrependimento sincero ou não, sabe? E até que se prove o contrário, vamos acreditar que houve. Porque às vezes há uma discussão. Esses dias na internet, não vou nem citar nomes, nem vou me aprofundar não, mas faleceu uma pessoa que teve um passado muito negro, que matou muitas pessoas, uma pessoa que vivia na bandidagem. E aí, uma discussão nos comentários, ali que a gente via no Instagram, e como se as pessoas soubessem o que estava no coração. Eu prefiro, sabe, eu não sei, eu não conversei com o cara, não fui pastor dele. Um pastor batizou ele. Eu acredito que esse pastor conversou com ele, atendeu ele, orou ele, viu que ele se arrependeu, né? Acredito, eu não sei. Então, como é que eu vou dizer? Para eu chegar e comentar ou falar assim, não deve ter sido salvo, não. Ou então deve estar no inferno, ou então muito difícil ter sido salvo. Fazer qualquer tipo de comentário só se eu não entender a graça mesmo. E eu não entendi, como de 2 anos para cá venho entendendo. Eu não entendi. Mas eu já conhecia a palavra, o evangelho, não tanto como agora. Não tinha mergulhado, mas eu já tinha entrado nesse mar, já tinha nadado nele, não mergulhado. Então, até mesmo um tempo atrás, a gente já não se sentia bem com acusações, com precipitações, com gente julgando sem conhecer, julgando sem saber as intenções das pessoas, sem conviver, porque uma coisa é você julgar na reta justiça, julgar em cima de fatos. A Bíblia fala que esse tipo de julgamento é legal, a Bíblia não condena esse tipo de julgamento. Quando você julga porque você conhece, porque você conviveu, você está falando de algo que você sabe. Então isso não é um julgamento condenado pela Bíblia. Agora, o julgamento, quando você se precipita, fala sem saber, fala sem conhecer, fala sem ter convivido, fala porque ouviu alguém falar, esse tipo de julgamento a Bíblia condena. Então, esse homem aqui da parábola, o filho se arrependeu. O irmão dele era para ter ficado feliz. Por que tem gente que sai de uma determinada denominação? A gente tem atendido tanta gente, e assim, a gente não atende gente de uma denominação ou de 2. Tem pessoas que nos mandam mensagem, você é testemunha disso, de 1, 2, de 3, 4 igrejas diferentes, que, assim, igreja entre aspas, né? Porque igreja mesmo, igreja de verdade, igreja de Cristo, não acontece esse tipo de coisa. Mas são pessoas que falam que quando saíram de onde elas estavam, os irmãos viraram a cara. Né? Irmãos condenaram. Os irmãos deletaram. Os irmãos bloquearam no WhatsApp.
Os irmãos ficaram falando coisas que ela estava se perdendo. E muitas vezes essas pessoas não estavam saindo da presença de Deus. As pessoas que a gente tem atendido, algumas, não saíram da presença de Deus. Que foi o nosso caso também, né? Não saíram em nenhum momento. Pela misericórdia. Nenhum momento. Algumas pessoas que a gente atende, elas estão mais na presença de Deus do que como nunca tiveram. Como nunca tiveram. Mas os seus irmãos, porque têm cabeça de lei, porque não entendem a graça, porque não mergulham no evangelho, porque estão num lugar que não se ensina o evangelho de forma genuína. Na verdade, muitos nem sabem o que é lei, o que é graça, né? E aí eles condenam igualzinho, bem parecido com... É o espírito do exclusivismo, na verdade. Isso é o muito irmão antigo, né? do filho pródigo. Daquele grupo que achava que só a salvação era exclusiva para eles, né? Sendo que, gente, a muito graça orgulho, de Deus, né? Ela é imensurável. A gente vai ter casos que Jesus alcançou pessoas que elas não estão dentro de uma determinada igreja. Só um momento. Sabe por que não está tendo comentário nenhum ali? O chat está desconectado, ó. Eu tô vendo ali, ninguém comentou. Sempre comentam, né? Mas tudo bem. Não, só um detalhe. Já está terminando. Uhum. Depois, pessoal, deixa um Boa comentário. Tá aqui, depois que ficar salvo e gravado, né? Uhum. Aí deixa seu comentário sobre essa meditação. Mas conclui, desculpa. Sobre exclusivismo. Isso, né? Então o grupo dos fariseus achava que a salvação era só para eles, né? E tanto é que depois, quando Jesus falou, primeiro vão as ovelhas perdidas da casa de Israel, e depois vocês vão a todas as nações, aos gentios, a toda criatura e tudo mais. Mas eles continuaram acreditando que a salvação era só deles, né? Então, assim se comportam muitas igrejas, acreditando que a salvação é só ali, né? É limitar muito o poder de Deus, a graça de Deus, o oceano que é chamado de evangelho, né? É chamar o oceano de aquário, né? A graça de Deus, ela é universal. Então, ainda a verdade de Jesus é uma só, né? Por exemplo, os muçulmanos, eles têm lá no Alcorão, aparece 5 vezes Jesus, né? Mas tem lá, e tem e Jesus, quando ele pregou aqui, ele pregava o Antigo Testamento, né? As profecias, as escrituras, chamadas escrituras, né? Então isso tem também lá. A verdade, ela já existia, né? Mas Jesus veio encarnar essa verdade, o verbo se fez carne. Então a verdade de Deus, e ressignificar também muito... a forma de Deus se relacionar. Exato, né? E não só reservou a um único povo, mas a toda a criatura. A graça de Deus, ela é aberta a todos aqueles que creem, né? Não existe mais um só povo. Então, aqueles que têm o coração aberto à verdade de Cristo, que creem nele como seu único Salvador, né? Fazem parte. Então, muitos até nem não frequentam uma determinada igreja, mas elas têm um coração rendido a Jesus. E quem é a gente para julgar se ela está salva ou não, né? Então, quanto mais irmãos de outras igrejas, né? Porque muitas vezes aquela liderança está corrompida, mas existem ali os irmãos que muitas vezes erram por ignorância, mas tem o coração ali sincero, né? E quando vê a maturidade, quando vê o entendimento, essas pessoas também não coadunariam com aquelas práticas erradas, né? Vocês sabiam disso? Porque tem pessoas que elas estão no erro porque elas não sabem que elas estão no erro. Mas o caráter delas é de Jesus, o caráter delas é verdadeiro. O dia que elas descobrirem, o dia que elas mergulharem na palavra e elas descobrirem e elas verem com os próprios olhos, as verdades do ouvirem evangelho, com os próprios ouvidos, elas também não vão coadunar. Então a essas pessoas também é a nossa oração, para que quem é ovelha de Jesus pessoas sinceras, ouça a voz dele. Mas sem entendimento. Porque Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Amém. E eu as conheço e elas me seguem. Então a gente crê na soberania de Jesus, pode passar o tempo, a gente não sabe qual é os planos de Deus, Amém. Mas ele sempre cuida dos seus, né? Então a gente não pode ter essa cabeça de que a salvação
é só aqui na minha igreja, ou a salvação não pode existir em outro lugar. Mas isso é falta mesmo de entendimento da graça. Porque graça é favor imerecido. Então, assim, não há espaço para orgulho. Sabe? O pai teve graça com o filho que se perdeu. O irmão que não compreendeu e que até ficou furioso, ele não entendia a graça. Ele não sabia nem quem era o pai, ele não conhecia o pai direito. Os dois não conheciam o pai, os dois não tinham intimidade com o pai, os dois não entendiam sobre o pai, os dois não entendiam sobre graça, os dois estavam com o pai pelo que o pai tinha para dar, os dois estavam de olho, tinham um olhar materialista, os dois não amavam o pai acima de tudo. Essa que é a grande realidade. Então, a gente aprende, né, essa graça. A gente tem que entender quem é o nosso pai, se relacionar com o nosso pai e entender que não são pelos nossos méritos. Como o irmão ficou falando, eu já estou aqui, eu faço isso, faço aquilo, isso nunca fez isso por mim. Quer dizer, essa mentalidade de meritocracia, de fazer, eu faço isso, eu faço. Mas Efésios 2, 8 e 9 e outras tantas passagens de Romanos, por exemplo. Ontem eu li 3 ou 4 capítulos de Romanos. Meu Deus, Romanos fala muito de forma muito clara sobre a graça, sobre essa salvação pela graça, por meio da fé. Eu tenho fé em Jesus, eu tenho fé no que Jesus fez na cruz e eu recebo essa salvação, eu recebo essa graça, e essa graça vai me transformando, me conduzindo a uma vida de obediência a Deus, por gratidão, por amor. Mas essa cabeça de meritocracia, isso aí tem muito no mundo, tem muito na vida, tem muito em empresas, mas no reino de Deus não é de quem merece salvação, é de quem crê no que Jesus fez. Você crê, você tem fé em Jesus, então você recebe a graça dele. Ah, mas eu não mereço. Ninguém merece nada, ninguém merecia nada. A gente está todo mundo no mesmo pacote de um bando de gente que não merece, mas que crê, então recebe a salvação. E quem serve a Jesus, né, e pratica os seus mandamentos, será recompensado, porque ele está escrito, se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Né? Ah, e o detalhe, quando a pessoa entende que é pela graça, como lá em Efésios fala, não é pelas obras, para que ninguém se orgulhe, é pela graça. Então quando ela vê o irmão sendo salvo, quando ela vê o irmão bem, quando ela vê o pai fazendo uma festa porque o irmão voltou, ela pensa assim, pô, que bacana, né? Ele não merece, só fez burrada. Mas olha a graça do pai. Eu também não mereço. Tá tudo certo. Tá tudo certo. É que esse irmão, no fundo, ele achava que ele merecia. Esse é que é o problema. Exatamente. Como Jesus falou lá atrás, que nós lemos, né, para os discípulos. Ah, vocês acham que aqueles ali eram mais pecadores do que vocês? Não. Se vocês também não se arrependerem, vocês também morrerão. Então entendam que há necessidade dessa consciência do arrependimento do pecado, porque os dois ali estavam em condições pecaminosas, né? Sim. Um que saiu foi a libertinagem e o outro, né? A religiosidade, que acha que é pelas obras que o que saiu, que repete salvo. Isso. O que saiu, libertinagem. Libertinagem, eu vou ver a minha vida do jeito que eu quiser. O que ficou, representa a religiosidade. Eu vou fazer tudo isso aqui certinho, porque aí eu vou ser salvo. Pelos meus méritos. Não. E aí, nem libertinagem, nem religiosidade. Graça. Evangelho. Esse é o equilíbrio. É isso aí. Meu Deus. Compartilha, gente. E se for o caso, assista novamente. Até reforçando, né, Marcelo, quando nós começamos esse novo ciclo, né, da nossa vida, eu estava no culto e essa foi a voz que eu ouvi de Deus ali na minha mente. Continue andando na contramão do mundo. Nós não amamos o mundo. Aí dentro de mim veio essa voz, eu não amo o mundo, não amo as coisas do mundo e continuarei andando na contramão do mundo. Mas também ele falou assim, ande na contramão da religiosidade. E a gente não sabia
Nada disso, assim, a gente não tinha nunca ouvido ninguém mergulhado falar sobre isso. Hoje, ouvindo outros pregadores, né, a gente começou a ver, a entender que isso é muito comum, né? Mas nesse dia a gente ouviu, a gente nunca tinha ouvido, mas foi uma experiência que a gente estava vivendo durante muitos anos, né? Baseado a nossa salvação em uma religiosidade. E ali Jesus nos libertou daquilo que era uma prisão também. E aí foi nesse culto, né? Uma semana depois que a gente tomou a decisão de iniciar uma nova caminhada na nossa vida, a gente ouviu o Espírito Santo falar isso. Andem na contramão do mundo e na contramão da religiosidade. Os dois extremos distanciam do Pai. E estamos andando, né? Exatamente. Estamos andando. Importa-vos agradar a Deus. Não desagrada um ou outro, mas tenho certeza que agrada a Deus. Ande você também na contramão desse mundo aí, passageiro, ilusório, mas ande também na contramão da religiosidade humana, tóxica, excessiva. Anda no Evangelho, anda na graça, anda no relacionamento com responsabilidade, com temor, com obediência, mas por amor. Deus abençoe vocês. Deixa um comentário aí, curta, compartilha, assiste de novo. Essa é uma das meditações que eu vou depois querer assistir de novo, porque a gente leu e falou coisas aqui que são muito profundas. Essa é uma meditação digna de ser assistida novamente. Deus abençoe vocês. Um abraço, até a próxima.